Eu estou aqui com a Dani hoje, ela vai se apresentar já já, e ela é uma das primeiras, da aluna das primeiras turmas do meu curso, e hoje a gente vai falar sobre a transformação da vida dela. A gente sempre está contando um pouquinho, e hoje a gente vai contar um passo maior ainda, né, desde da Sim. última participação. Então vai lá, Dani, fica à vontade aí, se apresenta para o pessoal antes de começar o nosso bate-papo. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Daniela, eu sou aqui de Santos, Baixada Santista, estado de São Paulo. Sou advogada, tenho 45 anos e sou decana, né? Aluna decana do Renato, né? Uma das primeiras. E o Renato, eu falo que ele apertou um botãozinho na minha vida e me transformou completamente. O Renato me mostrou que eu podia ser quem eu quisesse, né? E o que eu quisesse fazer, eu poderia fazer, e principalmente superar um dos maiores problemas aí que me perseguiam há muito tempo, que é a questão da minha ansiedade, né? Eu sou ansiosa, acho que desde que quando eu me conheço por gente, né? Desde de criança, assim, eu sempre fui uma criança que sempre me cobrei muito, e em todos os sentidos. E, logicamente, só ao longo do tempo, né? Isso vai trazendo alguns problemas, né? Principalmente quando a gente cresce, assume determinadas responsabilidades, que aquelas cobranças que eu tinha, por exemplo, nos meus estudos, eu passei a ter na minha vida como profissional e tal. Isso tem um lado bom, né? Mas também em excesso, né? Faz a gente se sentir mal, né? E aí eu sou assim, eu até eu lembro que eu falei até na outra live que eu fiz, faz uns 8 anos, vai fazer 8 anos em maio, né? Que eu faço terapia, acompanho, tal, né? Só que é a tal história, a terapia é bom, tal, né? O remedinho que você toma, ele é necessário, só que o remédio ele te resolve os teus sintomas, né? Pelo menos durante um tempo. Só que enquanto você não trata a causa, Exatamente. aquilo não adianta, né? Não O Dani, adianta. então fala Então, um pouco pra gente como é que era aí a tua maior dificuldade, antes até mesmo da gente se encontrar, da gente se conhecer, né, uhum, pela internet. Quais eram as suas maiores dificuldades, assim, desde... eu vou comentar algumas coisas porque eu já te conheço há tá, algum tempo, sim, mas aí você explica, né? Desde você enfrentar várias sessões de terapia, de não conseguir explicar a fundo o que sentia, de sim. não se entender, né, como, enfim, dessa fase adulta, da transição. Como é que era essa fase antes da gente começar com o trabalho? Olha, eu era uma pessoa assim que eu tinha muito medo do futuro. E é engraçado, né? Como é que você vai ter medo de uma coisa que você não sabe nem o que vai acontecer? Mas o Pois é. ansioso, ele é assim. Ele tem medo de coisas que provavelmente nem vão acontecer, nem vão ocorrer, né? Então, eu tinha muito, por exemplo, eu sou profissional liberal. Então, eu ficava pensando, caramba, né? Será que amanhã eu vou ter aquele dinheiro que vai entrar para pagar uma conta e tal, não sei o quê? E, assim, eu sempre tive muito autoconfiança, isso eu sempre tive mesmo, com relação ao meu trabalho, graças a Deus. Mas com relação a outras questões, que nem parte financeira, a vida pessoal mesmo, sabe? Assim, ai, será que eu vou. Amanhã, será que eu vou conseguir fazer tal coisa, tal? Eu tinha muita dificuldade, né? E Esse o tipo de ansiedade, ela é até normal. Todo mundo tem esse, essa, esse não medo só do futuro, Hum, mas essa incerteza do que pode acontecer, né? sim, O sim, ansioso começa a ter problema com isso quando começa a esperar negativamente o que pode acontecer. Então, já esperando exatamente. que sejam coisas ruins daí para frente. Você sentia Exatamente. dessa forma? Exatamente. Eu acabava vibrando, tipo, numa escassez, tá? E uma coisa que eu aprendi contigo é que a gente tem que vibrar na positividade, né? Então, porque problemas sempre vão acontecer. E o externo, a gente não tem controle, mas a gente tem controle sobre como a gente vai reagir perante o externo.
O que vem de dentro a gente consegue controlar. E foi isso que eu aprendi, porque eu não estava conseguindo controlar nem o que vinha de dentro. E isso é Pois é. muito ruim. Porque não adianta que o externo, eu não tenho como controlar como uma pessoa vai agir, como uma situação que nem pandemia. Como é que a gente ia saber que isso ia acontecer? A gente não tem controle, Tem que né? manter o foco no que a gente pode controlar, No que a né? gente pode na nossa resposta, né? Na nossa resposta. Então, eu aprendi o seguinte, que a gente tem tipo um... Ai, não sei como é que eu posso falar. Mas são 4 palavrinhas. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. O resultado, ele tem a ver com as minhas ações, que tem a ver com os meus sentimentos, que tem a ver com os meus pensamentos. Tudo começa do pensamento. Então, se a Exatamente. gente muda o pensamento, se a gente muda a forma como a gente vai encarar as coisas, muda o resultado. E foi isso que aconteceu comigo. O meu resultado hoje, eu falo que hoje eu sou uma pessoa que eu fiz uma mudança de 180 graus, né? 180 graus é assim, eu estava aqui, hoje eu estou aqui, E né? aí entra, né, o código de superação que te Sim, ensinou a pensar dessa forma. Então exatamente. me fala antes da gente chegar aí, me fala como é que era, como é que a gente se encontrou, como é que você chegou até mim, como é que você ficou sabendo do meu trabalho. Ah, sim, ó, eu te conheci primeiro num áudio do Telegram da Luciana Fiô, que eu sigo ela, que é minha mentora de finanças, e ela falou que tinha feito uma live com você. E ela falou sobre você. Olha, eu fiz uma live, o Renato Meca, ela falou, né, do que você havia passado. Eu falei, gente, eu preciso ver essa live, porque eu acho que no dia eu não pude ver a live. Isso foi em julho do ano passado. Final de junho, começo de julho do ano passado. E aí eu fui assistir. Gente, quando eu fui assistir, sabe, bateu uma coisa assim. Eu até mostrei para minha mãe. Eu falei assim, mãe, dá uma olhada nessa live. Esse rapaz, ele tem muito para ensinar. Eu acho que tudo que eu estava buscando, assim, tal, eu preciso ver a masterclass. Eu lembro que você tinha comentado na live que você ia fazer uma masterclass para apresentar o curso. E aí eu Isso. entrei no seu Insta, tudo, fiz a inscrição. E aí assisti a masterclass e eu falei, Tira meu, a eu vou foto fazer o lá. curso dele. Tira a Aí foto da tela. eu falei, vou fazer o Pode falar, curso desculpa. dele. Então, aí eu falei, vou fazer o curso dele, porque eu falei, gente, ele tem muito para ensinar. Ele tem muito. Eu pensei assim, falei, caramba, né? Ele, com toda a limitação física que ele tem, ele superou tanta coisa. E a gente que não tem limitação física, como é que a gente pode não superar? Né? Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei, assisti, entrei no teu curso. Aí quando eu me inscrevi, aí eu lembro que você mandou um e-mail para mim que eu tinha direito à mentoria. Eu nem acreditei. Eu falei assim, nossa, mas aí eu vou ter, Os né? Eu falei, ah, primeiros legal, tal, inscritos, né? né? Não, que bacana e que bom que a gente se É, e, conheceu e mais aí é a o que eu fundo, falo. né? E é o que eu falo para ti. Aí eu acho que a partir daí, acho não, tenho certeza, a partir daí tudo mudou, porque é o que eu te falo. Você apertou um botãozinho assim, ligou uma luz, e nessa luz eu percebi que, além de eu Então, estar, né, vibrando numa questão de ansiedade, que não havia necessidade, que eu poderia superar os problemas, você me mostrou que eu podia fazer o que eu quisesse. me fala um pouco então dessa primeira impressão do Renato que você viu lá, do Hum. cadeirante, enfim, do tetraplégico, e depois, quando você realmente conheceu o meu trabalho e entrou para essa turma e viu realmente o efeito que isso podia fazer na tua vida. Qual foi essa impressão do Renato lá que você viu primeiro e o Renato depois que te ajudou dessa forma? Olha, eu vou te falar, a primeira impressão que eu tive do Renato é a impressão que ficou. Eu vi um Renato, assim, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que veio com uma missão de nos ajudar, né? E quando eu fiz o curso e passei a ter mais contato com você, aí eu confirmei tudo que eu havia sentido dentro do meu coração, né? Eu confirmei que você era realmente aquela pessoa que podia não só me ajudar, como ajudar muitas pessoas, como você vem fazendo sempre. E cada vez você é uma pessoa que nos surpreende cada vez mais.
sabe? Com seu conhecimento, com seu ativismo em ajudar, com a sua persistência, com seu carinho com as pessoas, né? Então, Bom, hoje eu falo que o Renato, além de ser o meu mentor de superação, o meu mentor de infinitas possibilidades, é um dos meus melhores amigos. O que bom. Renato e a família do Renato E que a me gente ainda nem acolheu com teve a muito chance carinho. de se ver pessoalmente, né? Sim, opa, com certeza. Assim que acabar essa pandemia, a gente precisa organizar para irmos aí até São Carlos para conhecer você, sua família, a gente e todo mundo se Que abraçar, bom, né? que bom, que bom. Ô Dani, fala um pouco então. Daí a gente começou com esse método todo, tá? Uhum. Juntamente com o curso e paralelamente você já passou pelo processo de mentoria, né? E Sim. qual foi o primeiro impacto que você teve? Fala aí alguma coisa, o que começou a mudar, o que você começou a sentir de diferente, Olha, alguma coisa, alguma dificuldade que você possa ter tido, mas que insistiu naquilo e viu que funcionou depois, deu resultado. Porque a gente tem bastante exercício, né? Bastante sim, lista de sim, tudo aquele para da fazer. dissociação, então, que você faz, né, para a gente se olhar, né, aquilo é fantástico, difícil, mas eu consegui fazer. E sabe, assim, o que mudou é porque, assim, olha, parece providencial. Eu te conheci, a gente já estava na pandemia, nós estávamos em quarentena. Quarentena, as pessoas veem tudo assim de uma forma muito negativa, né? Poxa, nós estamos numa quarentena, não tem nada de bom acontecendo e tal. Eu também estava nessa vibe, sabe? De ver assim que as coisas não estavam legais. Eu também estava nessa vibe. Mas aí, quando você, numa das mentorias, perguntou para mim o que, nos últimos 3 meses, o que eu tinha acontecido de bom? Aí eu pensei assim, gente, o que aconteceu de bom, né? Num momento que estava tão difícil para todo mundo. Eu pensei, gente, o que aconteceu de bom? Eu aprendi que eu tinha mais tempo para mim. Porque mesmo numa pandemia, a gente numa situação que a gente sabe que as pessoas passam por a situação da doença em primeiro lugar e depois a situação econômica que está difícil, ninguém vê nada de bom. Mas eu pensei assim, É. não tem alguma coisa de bom sim. Eu aprendi que eu tinha mais tempo para mim. Sabe, que eu conseguia dividir o meu trabalho num período que eu não podia ficar o dia inteiro trabalhando por conta dessa situação, que eu tinha mais tempo para mim, que eu tinha mais tempo para me dedicar com as coisas que eu gostava, que além do meu trabalho que eu amo, mas com todas as outras coisas que eu gosto de me aprimorar e estudar, eu E por aprendi. A incrível que primeira coisa que pareça, com essa veio, pandemia teve muita coisa que veio e que mesmo uhum, depois que a pandemia for embora ainda vai ficar, né? Esse sim, sentido de mais tempo em casa, trabalho remoto, não precisar estar lá, enfim, né? sim. Então, Aqui é, se em a gente Santos, olhar nós estamos em lockdown, Renato, aqui na Baixada, né? Nós estamos em aqui também, lockdown nós em estamos perto de princípio até o dia Araraquara, 4. Pois mas é, enfim, né? Então a gente tem que olhar pelo lado positivo e sim. procurar treinar nossa mente a ver o que de bom a gente, nem que seja o melhor aprendizado em cima daquilo que a gente está passando, não importa o tipo de situação, né? Com certeza, com certeza. E isso aí, quando você me fez essa pergunta, eu fiquei assim, pensando, mas não pensei muito, não, porque eu falei, caramba, alguma coisa de bom tem. Eu falei, não, eu aprendi a ter mais tempo para mim, E sabe? qual foi, assim, de imediato, a primeira mudança que você sentiu já, que é aquela coisa que de repente você aconteceu no seu dia ou na sua vida, e você olhou para você e falou assim: olha só, é um efeito desse processo que eu estou passando de treinamento e fortalecimento mental, né, que eu proponho no trabalho. Sim, sim. Quando eu passei a parar de ter medo do dia seguinte. Simplesmente assim. Eu parei, assim. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui, tá? Que eu falo e vou repetir. Eu sou uma pessoa assim, que eu tenho esse transtorno de ansiedade, tenho que tomar medicação para ansiedade, e eu tomava remédio para dormir também, tá? Antes, né? Antes de te conhecer. Aí, quando eu te conheci e comecei a passar pelas mentorias tudo, eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho. Eu acho que eu posso parar com esse remédio. Até o meu médico tinha falado mesmo, meu psiquiatra, ele falou assim: ó, você não precisa tomar todo dia.
Às vezes você toma todo dia porque você fica naquela dependência que você não consegue dormir sem isso. Mas sabe, assim, meu médico é uma excelente pessoa, mas não entrou assim, sabe? Não teve aquela, né, introjeção. Aí eu comecei a assistir assim as tuas lives, independente do curso, né? A gente passou. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer meditação. E eu não acreditava em meditação. Eu achava que era uma bobagem. E aí eu comecei a fazer, porque você tinha falado de meditação numa live. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, eu vou começar a fazer. Aí eu baixei 2 aplicativos. Eu pago um aplicativo de meditação hoje. E o meu médico fala assim para mim: eu podia pagar até R$ 500 por mês. Ia sair mais barato do que tomar remédio. Não é? É, Fala um aí pouco de como é que você se sentia nessa época, essa então, transformação. então, aí eu falei assim: não, eu vou começar a fazer. Aí eu falei, mas será que eu vou conseguir, né? Porque o teu cérebro já fica assim, não, você tem que tomar um remedinho, porque senão você não vai dormir, porque senão você vai ter insônia, fica aquela vozinha assim, né? Sei bem como é que é. É, fica aquela vozinha. Aí eu falei, não, espera só um pouquinho, eu vou começar. Aí eu comecei. Aí eu lembro que eu comecei, aí eu dormi bem. Aí eu falei, no dia seguinte vou fazer a mesma coisa, dormi bem. Aí eu aproveito, é que agora a gente tá no calor, eu ligo o ventilador, não dá, mas quando tá mais friozinho, eu ponho meus incensos, ainda deixo um cheirinho bem gostoso no quarto, e aí ponho a meditação. E aí eu comecei, sabe, assim, comecei direto, sabe? Comecei direto, direto, e não parei mais. E aí eu falei, gente, eu não preciso mais desse remédio. Não preciso. E nisso, ó, nós estamos em final de março, começo de abril. Conta aí, desde julho que eu não tomo mais remédio. Daqui a pouco faz um ano. E eu não sinto mais falta. Nenhuma. E Nenhuma. isso já foi um ponto que você sentiu algum dia que seria impossível de alcançar? Você sentiu Senti que várias vezes. jamais ficaria livre? Eu sentia muito nessa fase depressiva e de mudança da minha vida, né, na época do Uhum, acidente, até mesmo depois que eu já estava aqui no Brasil e tal, que eu uhum. jamais ficaria livre daquilo, jamais conseguiria respirar sem aquela máquina, enfim. Isso Sim, gerava sim. muita ansiedade, muito medo. Como é que você se sentia nessa época? A gente se sente inseguro, né? Porque pra gente, isso é uma válvula de escape, sabe? A gente se sente tão dependente daquilo que a gente pensa que sem aquilo a gente não vai conseguir fazer nada. Então, eu passei por certos momentos que eu falei assim: nunca vou conseguir dormir sem remédio. E aí, de repente, de uma hora para outra eu consegui. Eu falei, gente. Aí eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim: caramba, eu preciso falar isso para o Renato. Que eu falo para as pessoas que me conhecem sabem que eu falo que eu sou eternamente grata a você. E sempre você. Que bom. Porque, é que eu E falo, eu a você apertou você, aquele botãozinho que estava desligado, pá, e aí as coisas começaram a mudar. e eu sou grato a você por ter confiado nessa metodologia, né? Eu que Conta um pouquinho agradeço. para a gente, então, dessa transformação, como se a gente pudesse falar alguns capítulos, né? A gente já falou da Dani Hum, antes, a uhum, gente já falou da Dani durante, a gente está falando agora. sim. Então, conta assim, aquela transformação de imediato que você teve durante o curso, durante os nossos encontros, depois, uma transformação para melhor depois de ter passado tudo isso, mais outra transformação depois de alguns meses, depois de 6 meses e até hoje. Como é que tá? Tenta Então, dar uma panorâmica para numa gente. linha do tempo, eu posso dizer o seguinte: primeira coisa que me impactou, eu me tornei uma pessoa mais autoconfiante, tá? Autoconfiante, menos ansiosa. Claro, não posso dizer para você, eu não sou mais ansiosa. Não adianta, porque a ansiedade é uma coisa que vai aos poucos. Só que perto do que eu era, para o meu médico já ter reduzido meu remédio pra caramba, ele fala: nossa, Daniela, eu tô feliz. Ele fala para mim porque você tá conseguindo se encontrar e fazer as coisas e você tá aos poucos, né? Cada vez estou melhor, né? Então, primeiro foi a autoconfiança. A partir do momento que a gente tem autoconfiança e a gente para de sentir medo, daquela ansiedade e tal, você começa a trabalhar mais a tua mente para as coisas que são positivas. E outra, quando você trabalha com a positividade, você tem mais insights em tudo que você faz. Vem um Você negocinho na tua sentiu que cabeça.
as suas pequenas conquistas foram te viciando a querer sempre mais conquistas e elas ficaram cada Exatamente. vez maiores. Olha, no campo pessoal, no campo profissional, parece que não, mas reflete. Reflete. A teoria Eu da rosa, posso. né? De dentro É, para fora. exatamente. Eu posso me considerar uma pessoa abençoada no meu trabalho. Primeiro, porque eu amo o que eu faço. E segundo, porque eu tenho clientes que são meus amigos, sabe? E são pessoas muito, muito bacanas. Só que até no meu trabalho eu me desenvolvi melhor e isso me trouxe mais pessoas que confiaram também em mim. Porque é o que eu falo, é a lei da atração. Vai atraindo, você vai fazendo as coisas boas, aquilo vai te gerando mais coisas boas. Outra Funciona assim coisa, mesmo. eu comecei a estudar muito mais. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Tá até uma amiga minha aqui da escola, a Igara, ela até estava com ele que eu não consegui comentar, porque os comentários são rápidos, mas é minha amiga de escola, amigona aí, e ela sabe que eu era CDF na escola, a gente, né, gostava de estudar e tal. Então, aí o que acontece? Mas com ansiedade e que te causa também depressão, porque ansiedade é um aumento do cortisol, né? Aquele cortisol fora de controle, né? E quando ele dá aquela queda brusca, você se sente deprimido. Isso não tem jeito. Você acaba não tendo muitas vontades. Então, eu tinha parado de ter vontade de, assim, gostava de estudar, mas não do jeito que hoje eu estou fazendo, entendeu? É que hoje eu não estou podendo caminhar por causa do lockdown. Parou de sentir prazer nas coisas que tinha antes. Exatamente, naquelas coisas que a gente sentia antes, entendeu? Então, eu voltei a ser aquela Daniela que eu era. E hoje eu estou vendo que eu estou me sentindo. Ninguém é perfeito, nunca, né? A gente está em busca da perfeição, mas ninguém é perfeito. Só que hoje eu vejo que a cada dia eu sou uma pessoa melhor. Primeiro lugar para mim, porque a gente tem que ser melhor para nós mesmos, em primeiro lugar. E a gente sendo para nós, a gente consegue ser para as pessoas. Porque não adianta a gente querer também ser melhor para todo mundo e você não ter compaixão por si mesmo. Então, você tem que desenvolver isso e aí você fica bem para as outras pessoas, né? Então, isso que hoje, eu falo que hoje eu sou uma pessoa, que eu sou a Daniela, que eu era antes de começar esses problemas, me considero muito melhor. E outra coisa, como eu falei numa live que você fez na sexta-feira, a ansiedade melhorou, a minha saúde melhorou na última endoscopia que eu fiz, tá? Eu até Conta um comentei. pouquinho pra gente sobre isso, É, se você eu puder, tenho tá? até um exame aí se vocês quiserem ver. Ó, o último exame que eu fiz de endoscopia foi em julho do ano passado. Foi quando eu comecei, né? Foi antes até de começar o curso. Eu era uma pessoa que eu tinha gastrite, né, tal, e a esofagite crônica, né? Que é o que eles chamam de esôfago de Barré. Então, o que é isso? Como eu tenho hérnia de hiato, só uma leve explicação, o suco gástrico, a hérnia de hiato é um afrouxamento, né, do músculo entre o esôfago e o estômago. Aí o suco gástrico ele sobe. Só que a nossa parede do esôfago, ela não tem a mesma resistência do estômago para aguentar a acidez. Então ela vai inflamando, inflamando, inflamando. E essa inflamação crônica, ela pode virar um adenocarcinoma com o tempo, né? Se fica ali toda hora. Claro, se toma medicação, controle e tal. Então, julho do ano passado, minha endoscopia acusava o esôfago de Barré, tirei ainda 2 pólipos gástricos, tá? Um do estômago e um do esôfago. Sempre tive pólipo, viam para biópsia, mas graças a Deus tudo benigno. E a gastrite. Beleza, fui fazer endoscopia agora sexta-feira. Gastrite continua lá, mas não tá me incomodando mais. Eu tô tomando medicação. Esôfago de Barré sumiu. Olha só. Sumiu. Tá? Eu tenho a prova. Sumiu. Não tiveram mais pólipos. E a acentuação maior da gastrite tem a ver com a parte neural nervosa, né? Com De o certeza. que mexe com o humor mesmo, a Com temperatura certeza. das ações, né? Com E certeza. aí? Aí você fez o exame? Aí eu fiz o exame na sexta-feira agora, no dia 26. Aí até falei pro médico, né? Na hora que eu acordei ali, né? Eu falo assim, gente, acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu gosto de fazer endoscopia, porque aquele remedinho dá uma sensação boa na gente, quando a gente acorda bem pra caramba. Porque para Aí engolir aquele troço é difícil, né? A câmerazinha. aí quando o médico entregou o meu exame, eu falei, doutor,
o senhor não vai me dar o material para eu levar para biópsia? Porque o meu convênio é assim. Ele, não, já fiz biópsia agora, tá tudo bem. Tá bom, me deu o exame fechado. Quando eu abri o exame, eu mandava os pólipos para biópsia, né? E a minha médica manda fazer pesquisa de H. pylori, essas coisas todas tal, né? Bom, H. pylori, graças a Deus, não deu, porque eu realmente nunca tive, graças a Deus. Mas quando eu abri o exame, estava lá, não vi nenhum esôfago de Barré, não existem pólipos, tal, só a gastrite e tal. O resto tudo normal. Ou seja, a parte visual agressiva tinha passado tudo, né? Então, Então, você concorda agora? Me fala então do que você sente quando você viu que toda aquela construção mental que gerava alguns problemas tinha desaparecido. Qual foi o seu sentimento de poder que você sentiu baseado no que você pode controlar da sua mente? olha, primeira coisa que eu senti, é que eu falo, é autoconfiança, tá? E acima de tudo, gratidão. Eu aprendi a ser grata. Não que eu nunca tivesse sido grata, não é isso. Mas eu tinha a síndrome do reclameta, sabe? Eu gostava muito de reclamar das coisas, né? Aí a gente começa a ver que quanto mais a gente reclama, mais coisas ruins aparecem na nossa vida. E mais a Mais coisa gente o teu cria cérebro vai essas coisas. procurar para reclamar, né? Exatamente. Eu sempre falo que Aí a eu gente fica bom falei, naquilo que a gente faz demais, né, da conta. primeira coisa, eu falei, vamos ser gratos por acordar todo dia de manhã e poder estar enxergando. E poder estar ouvindo, sentindo, sabe? Aí, outra coisa, assim, quando esse poder que a gente sente é o poder da autoconfiança e da gratidão. E quando a gente é grato, é incrível como a gente consegue criar só coisas boas à nossa volta. O mundo pode estar caindo, mas a gente consegue criar tudo que é bom à nossa volta, porque é como você fala, não é lá fora, é aqui dentro. É de A dentro gente não para pode fora. deixar uma coisa ruim estragar tantas outras boas que estão embaixo do Exatamente. nosso nariz e às vezes a gente não dá valor, né? Olha, a gente está em um ano de pandemia, né? Aqui em casa ninguém ficou doente. Se a gente pegou isso, ninguém teve sintoma. Então, eu tenho que agradecer todos os dias. Da minha mãe estar Exato. com saúde, de eu estar com saúde, do meu irmão estar com saúde, sabe? Então, primeira coisa. Então, quando a gente começa a desenvolver a gratidão, é uma onda de possibilidades, sabe? E Parece que como é que você se sente agora, Dani, depois de ver que tudo vem de dentro e, na verdade, quando a gente fala de dentro da onde? De dentro, eu sempre digo, né, que é da interpretação mental, né, de sim, toda essa informação que chega até você. Você sim, aprendeu a trabalhar isso, aprendeu a desmistificar isso, a não ter medo disso e a não gerar sentimentos ruins. Como é que você se exatamente. sente hoje, depois de ter passado por esse processo? E outra, né? Você já passou por esse processo há mais de 6 meses. Como é que se Uhum. sente hoje? Me fala aí. Hoje eu me sinto a melhor pessoa do mundo. Assim, a pessoa que tem poder de correr atrás de tudo, que existem infinitas possibilidades na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. E sou uma pessoa que eu falo, sou grata, né, eternamente grata a Deus em primeiro lugar e a você por ter me ajudado muito e continuar me ajudando, tá sempre aí nos dando a mão, que você não deixa a gente cair, entendeu? Que bom. E eu sinto que hoje eu não preciso ter medo de absolutamente nada. Eu sinto que hoje o que eu quiser fazer, claro, tanto seja lícito, não é assim, a gente pode fazer o que quiser, né? Eu posso, eu tenho esse É poder de possível. fazer, eu tenho o poder de criar, de chegar de dentro de mim e falar: olha, hoje eu quero isso, hoje eu vou fazer isso. E o mundo abre infinitas possibilidades para mim. Por quê? Porque a gente se supera. Quando a gente tira aquelas travas, aquelas amarras, aquilo que nos
nos deixa presos mentalmente, tudo se O que transforma. cria as crenças limitantes, né? Os pensamentos que nos Exatamente. Nossa, limitam. crenças E limitantes se é isso. você, e se você pudesse agora sair de dentro de você, fala pra gente aí quem era aquela Dani, quem é a Dani de hoje e a Hum. Dani que você vê daqui para frente. Olha, a Daniela de antigamente, antes do Renato, era uma Daniela extremamente reclameta, era uma Daniela acuada, era uma Daniela ansiosa, que era tipo assim, um robozinho. Fazia tudo porque se tinha obrigação de fazer, mas não tinha prazer. Hoje, a Daniela é uma Daniela que tem prazer no que faz, é uma Daniela transformada, é uma Daniela superada, é uma Daniela que vê infinitas possibilidades. É uma Daniela que o mundo mudou porque ela mudou. E daqui para frente, eu vejo muito mais possibilidades. Eu me vejo assim, muito melhor do que eu me sinto hoje. Claro, somos seres humanos, temos momentos de falha, temos momentos às vezes de ira, tal, isso é natural. Só E tudo que bem. diminuiu drasticamente. E as pessoas da minha família percebem isso. Os meus amigos percebem isso, né? O que me fala um pouco mais então do que você sente isso, né? Porque não é falando, é fazendo, e as Sim, pessoas, elas na verdade escutam, elas entendem, elas veem aquilo que você realmente faz e demonstra para elas. O que você pode fazer, ver nessa leitura das pessoas sobre você hoje? eu acho que assim, as pessoas, as minhas amigas, né, elas brincam comigo que elas falam que eu, tipo assim, eu faço meio um she-coaching, né? O que é she-coaching? É você pegar, dar umas, assim, uns conselhos, mas eu sou uma pessoa tão diferente que eu sou firme. Eu falo assim, gente, você tem que tomar essa atitude e tal. Tudo bem, é difícil, mas pensa, começa passo a passo, tal, um passinho de cada vez que você vai se transformar. Então eu vejo que as pessoas elas têm, assim, eu não sei se eu posso dizer que elas têm mais confiança, mas elas vêm me buscar porque como eu passei por isso e não adianta a gente só absorver o conhecimento a gente tem que praticar também, né? Então não adianta você só absorver o que as outras pessoas vão falar se você também não bota em prática. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho como força e princípio a integridade. Então tudo que eu faço, o que eu falo, eu faço. Eu não sou uma pessoa que fala assim, faço o que eu digo, não Isso é muito faço o que eu faço. importante, Tá? exatamente. Então, eu penso assim, eu vejo que as pessoas veem que eu faço, entendeu? Vem que eu faço aquilo e elas falam, poxa vida, ela realmente faz o que ela fala. Não estou dizendo que ser íntegro é você ser certo, é você ser errado, mas é você ser coerente com aquilo que você fala. Você pode até não estar agindo certo, mas você está sendo íntegro porque você está fazendo o que você está falando, né? Ou com o que você pensa, né? Às vezes as pessoas querem transparecer aquilo que elas não são, né, tanto para o bem ou para o mal, e acabam perdendo esse princípio da integridade, né? E eu Exatamente. posso falar, Dani, quando a gente começou a trabalhar, quando a gente se conheceu, eu já tinha as suas, ah, não qualidades e nem defeitos quando a gente começa a trabalhar, né? E sabendo que você era uma advogada e pelo que estava passando, eu esperava realmente uma progressão, mesmo sabendo que era estudiosa, que gostava de alguns desafios, eu vi alguma progressão até rápida e a Uhum. transformação foi bem visível nessa fase que a gente ainda estava junto, Ai, que pelos bom. seus próprios relatos. E eu posso falar que depois, né, de algum tempo, sempre eu faço um acompanhamento de perto, claro, com quem se sente à vontade de ter essa Sim. pessoa por perto, né, abrindo alguns detalhes, porque a gente acaba se entrosando nesse caminho. E você foi uma das pessoas que eu sempre vi, é sempre mais positiva, mais alegre, mais contente. A tua mãe sempre por aí também. Cadê a mãe? Não quer dar um oi pra A minha mãe gente? tá vendo televisão. Ela falou assim, gente, eu não vou aparecer porque eu tô com vergonha. Aí ela tá lá vendo televisão, mas ela mandou um beijo para você. Ela sempre fala, manda Depois um você beijo pro manda um beijo para Renato. ela então também. E é isso que eu sempre vi, sabe? Uma pessoa positiva que queria realmente ser ajudada e que aceitou ajuda baseado no exemplo que eu sempre dei
e que eu sempre inspirei, mas que, vendo as suas próprias conquistas, pequenas se tornarem cada vez maiores e melhores, e Uhum. que hoje está bem dando, né, esse tipo de depoimento e falando aqui com o pessoal, mostrando transformação baseado nas suas próprias vitórias, né? Você sente dessa Sim, forma também? sim. Não, eu acho que assim, o mais importante, eu sempre falo, né, que quando a pessoa reconhece que ela tem um problema e que ela precisa de ajuda, já é 50% resolvido. Os outros 50% é ela seguir o que aquela pessoa vai, o que o teu mentor vai te falar, né? O terapeuta, o mentor, a quem ela for procurar ajuda, né? Eu fazia a terapia, mas eu sabia que eu precisava de um plus, eu precisava de algo a mais, né? Eu precisava de algo que me trouxesse, que me fizesse eu me autoconhecer. Porque é engraçado, o ser humano, ele quer conhecer tantos outros, mas ele não para se autoconhecer. E às vezes Ele quer acha que é de saber um muito como os jeito, outros mas na pensam, mas verdade ele ele está indo mesmo para o não quer outro se lado. entendeu? Aí eu penso assim, eu falo, não, gente, primeira coisa a gente tem que se auto... Aí quando a gente se autoconhece, aí a gente começa a ver as pessoas tal, a gente começa a adquirir inteligência emocional. Isso foi uma coisa que eu aprendi com você também. Adquirir inteligência emocional. Hoje, eu como sempre lidei com pessoas, né? Eu sou advogada há 22 anos, né? Eu E trabalho geralmente advogado mexe só com problemas, né? eu falo, ninguém vai no meu escritório feliz, né? Ninguém vai no advogado feliz, vai porque tem algum problema para resolver, né? Só que assim, eu até então era uma pessoa que eu sempre me envolvia nos problemas dos clientes e não pode. Até para você poder ajudar, você tem que estar do lado de fora, né? Você tem que estar do lado de fora. Então, quando você que eu tava falando, né? 22 anos que eu trabalho que eu sou advogada, trabalho com pessoas. E aí eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, né, contigo, inteligência emocional. Aí a gente começa já a captar, porque a gente se transforma numa antena. Aí essa antena, a gente capta o que a gente está sentindo e a gente consegue captar com as palavras como as pessoas talvez vão se comportar. É aquilo que você fala da gente se antecipar às situações. A gente se antecipa. E aí a gente sabe que se a gente. Aquela pessoa provavelmente vai agir dessa forma. Essa situação provavelmente vai ser dessa forma. E aí a gente começa a mudar as nossas atitudes. Porque a gente se antecipa, a gente se utiliza de estratégia. A gente se antecipa e sabe, não, eu não quero passar por aquilo de novo. Então eu já vou Aprende com agir os próprios diferente. erros. Exatamente. 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 A gente aprende com os nossos erros, com os erros dos outros também, porque eu acho que o segredo é esse. É Sempre aprender. a gente Transformar tudo em aprender. aprendizado e não em comentários, né? Se a gente conseguir aprender com os erros das pessoas também, a gente não precisa bater cabeça. E isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu não preciso ter que passar para aprender. Eu posso ver uma outra pessoa passando, olhar e falar, gente, eu não quero isso para mim. E não deixar isso acontecer. E da mesma forma olhar o sucesso de outras pessoas e também saber que Com você pode certeza. por você e chegar lá. Você sabe que quando a gente começa a mudar, a gente começa a adquirir o autoconhecimento e a nossa energia começa a se elevar, né? Porque você sabe que eu gosto de estudar isso, né? Física quântica, que nem eu te falei, e eu acho que nós somos todos energia. A gente começa a querer se aproximar mais e somente das pessoas que têm um alto grau elevado de energia. Não que a gente não lide com as pessoas que estão numa situação, mas é porque a gente começa assim. É um caminho, eu falo que o caminho do autoconhecimento muitas vezes é um caminho solitário. Porque não é todo mundo que consegue que seguir com você, não é te seguir, é Mas não seguir é, com Dani, você. isso que você está passando agora é uma coisa muito comum, né? Tem até um ditado que diz que se você está sentado numa mesa onde você é a pessoa que sabe mais sobre aquele assunto, provavelmente você já está na mesa errada, entendeu? Está na hora Exatamente. de ir para uma outra mesa onde talvez você não saiba, não seja não a melhor pessoa, mas a que sabe tudo para poder aprender mais, né? Eu falo Então as que pessoas assim, eu quero ser aprendiz a vida inteira, Renato. Eu quero estudar, eu falei para você que eu quero morrer estudando.
Eu quero ser aprendiz a vida Para inteira. aumentar a zona de conforto, né? Eu quero ser aprendiz a vida inteira. Eu quero aprender mais e mais. E, claro, a gente não sabe tudo, mas, assim, o que eu puder buscar de conhecimento, eu vou buscar. E eu quero estar do lado de pessoas também que tenham essa vontade de buscar conhecimento e que possam me ensinar. Porque aí, eu Exatamente. aprendendo, eu posso ajudar também outras pessoas que querem buscar também o conhecimento e querem aprender. Eu acho que Sendo o isso é legal. exemplo, né? Você não precisa nem querer Sim, ensinar, mas sendo o exemplo e fazendo isso, já é o suficiente para inspirar outras pessoas aí. com certeza, com certeza. É a Isa que fala isso, é que a Isa não está aqui, ela está trabalhando, né? E aí, mas ela sempre fala isso para mim. Ela fala assim: Nossa, Dani, às vezes eu converso com você, você parece que me abre um portal, sabe? De uma coisa assim que eu não sabia. Eu falo assim, mas sabe o que é, Isa? Eu também estou aprendendo. Eu também sinto que eu estou abrindo, estão me abrindo outros portais, entendeu? E a Quanto gente mais vai. você aprende, mais exemplo você dá. E quanto mais você não ensina, mas quanto mais você representa, as pessoas reconhecem e acaba conversando e passando Sim, essa boa energia, você uhum. acaba aprendendo mais ainda e Sim, sabendo que aquilo é bom, que é o caminho certo e que é o que deve ser feito. Você sim, sente não. dessa forma? Sim, com certeza. É o que eu falo. Não adianta só a gente absorver conhecimento. A gente tem que praticar. A gente tem que praticar. A gente tem que Que bom. conhecer, entrar na mente e praticar e Aprender e ajudar. fazer. Exatamente. Sempre. É uma jornada infinita, Renato. É uma jornada infinita. A gente Eu está entendo. sempre ali, sabe, escalando uma montanha. A gente só chega no pico da Não, que montanha bom. quando é a hora que a gente tem que ir voltar para a pátria espiritual. Enquanto a gente está aqui, a gente está escalando a montanha, né? Pois é. Ô Dani, a gente está chegando no final, então você quer fazer mais algum comentário, contar mais alguma coisa? Olha, eu quero incentivar as pessoas que ainda não se inscreveram no seu curso para elas se inscreverem o quanto antes, tá? Por quê? Porque o seu curso é um investimento no nosso autoconhecimento. É como você estava até conversando, a questão do valor. O valor que você entrega é um valor inestimável, sabe? Então, eu Que bom, incentivo que obrigado. as pessoas entrem no seu curso, que as pessoas saboreiem as suas aulas, não vejam com pressa, saboreiem, vejam uma vez, duas vezes, né? Porque tem um tempo de acesso, então elas podem ver quantas vezes elas quiserem, né? Saboreiem, tirem as dúvidas, se transformem, porque eu fui transformada. Eu sei a Daniela que eu era antes de conhecer e hoje eu sou a Daniela depois de te conhecer. E eu falo e repito, não estou ganhando nada para dizer isso. Eu estou falando isso de coração, porque eu sei como a minha vida se transformou. Então, eu acho que as pessoas, eu acho, não tenho certeza que as pessoas têm que investir nelas mesmas no autoconhecimento, elas entram, é o que eu falei, eu entrei no seu curso, eu assisti as aulas, vou assistir de novo, que eu vi que você colocou conteúdo novo no curso, vou assistir de novo, por quê? Porque a gente, quando se autoconhece, a gente começa a conhecer o mundo à volta da gente e a gente consegue melhorar o mundo a cada dia que passa. Quando a gente muda, o mundo muda. Exatamente. Então é Dalai isso Lama já dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Comece por é você. Isso mesmo. E Einstein dizia o seguinte: não queira conseguir os resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Exato. Faça diferente. Dê um presente para si mesmo. Dê um presente para si mesmo. Invista no curso do Renato, assistam às aulas. Você é uma pessoa que está sempre do nosso lado. Qualquer dúvida, você está sempre à disposição, né? Então, as pessoas, se elas fizerem isso, eu tenho certeza que a gente vai ter mais pessoas no mundo transformadas. E quanto mais pessoas transformadas no mundo, melhor o mundo fica, Que bom, né? Eu né? faço isso, é, claro que para poder ter alguma coisa a mais, além de tudo que eu passei, para poder usar isso tudo para poder motivar outras pessoas
que tudo é possível e não tem nada mais gratificante do que escutar isso das pessoas que confiaram em mim, né, para ter uma Mas eu transformação não sou desse tipo. grata, Renato. Eu sou muito grata. Eu estava comentando com a minha outra comadre, a Cris, também. Eu falei assim, se tem uma pessoa que eu tenho uma dívida de gratidão, é o Renato. Assim, uma dívida de gratidão eterna. Porque ele foi aquela pessoa que ele ligou aquela luzinha que estava apagadinha assim, ele apertou o botãozinho, pá, o negócio começou. Começou. Aí eu falo, gente, que preço que isso tem, Renato? Não tem preço. Pois é, que bom, fico muito contente, viu? Muito contente e muito feliz de ver a sua transformação, viu, Dani? Amém. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço. É só que eu falo, só do presente que eu tive na sexta-feira, da minha saúde tá sendo restaurada, Que bom, sabe? né? Eu acho que isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Ótimo. Antes da gente terminar, então, eu queria fazer um convite aqui pro pessoal que está escutando a gente, né? Para quem quiser superar aí, né, qualquer tipo de problema emocional e ficar livre da ansiedade que isso tudo gera. As inscrições para a segunda turma desse ano do meu curso completo, que se chama Código de Superação, estão abertas. Tem lá ainda alguns bônus, desconto rolando para as matrículas. Tem um link na bio do meu Instagram. Lá no canal do Telegram também tem um link para que vocês cheguem até a página onde tem um vídeo que eu explico tudo o que vai acontecer no curso, tudo que você precisa saber sobre preço, bônus, garantia e tudo mais. E fiquem à vontade para fazer parte dessa família, dessa turma que está começando agora, para ter É uma família. É uma a família mesmo. transformação que a Dani teve, veio daí também, né? Com certeza. É uma família que eu falo, a gente se transforma numa egrégora. Eu falo que nós somos uma egrégora do bem, né? E nós somos Que uma bom, família. Aqui um não larga a mão do outro. Estamos sempre juntos. estaremos sempre juntos. É. Dani, vamos fazer um print da tela agora? Vamos! Vamos Então, fazer, vamos fazer. pessoal, Vou manda um fazer. recadinho que o teu nome aparecendo na tela, faz um print da tela, depois você posta lá para a gente poder alcançar mais pessoas. Eu já fiz aqui. Printa a tela lá. E ao longo da semana, eu vou estar falando com mais pessoas para mostrar os resultados, mostrar o efeito que isso tudo causa e mostrar o porquê eu tenho tanta segurança agora no que eu estou dizendo, tá? Era um método onde eu pus para funcionar em mim mesmo, isso funcionou, também funcionou em tantas outras pessoas e hoje algumas delas preferem não falar, mas outras não se importam, né, como a Dani, de poder contar um pouco da história e poder me ajudar a ajudar mais pessoas. Que Sim, com bom. certeza. Com certeza, estamos aí. Eu faço questão, assim, toda vez que se você achar por bem de eu fazer live, eu faço mesmo, porque eu falo com muito Não, e é legal orgulho. a gente sempre fazer, você sempre poder voltar para poder mostrar que não é só uma mudança, mas as Sim, mudanças elas começam com o curso e elas vão evoluindo à medida do tempo que você pratica mais e mais tudo isso que aprende, né? com certeza. Cada dia a gente vai se tornando uma pessoa melhor, né? E a gente Com se tornando certeza. melhor, a gente vai transformando o mundo e assim, é um efeito dominó, né? Assim, a gente vai um ajudando o outro, ajudando o outro. Quando vê, né? Tá todo Do mundo mesmo jeito, da transformado. mesma forma que as pessoas geram mais ansiedade, é o efeito dominó, né? A bola de neve, que vai Uhum. aumentando e gerando mais ansiedade cada vez. Agora, quando você aprende a reverter a situação e a melhorar tudo isso, a bola de neve vira para o outro lado e vai ficando maior também, à medida que Sim, você começa a aplicar essas técnicas e ver positividade e resoluções para suas ações, para sua vida. com Que certeza. legal. Com certeza. Positividade sempre gera positividade, como você sempre fala, e é verdade, porque eu sou a prova disso, né? Que bom, Dani. Um prazer ter tido você aqui. Prazer foi meu. Muito bom o nosso papo e até uma próxima, né? Porque a gente vai voltar ainda Amém. para contar para muitas pessoas ainda aí. Sim, com certeza, com certeza. Eu que te agradeço o convite, viu? Eu que te agradeço. Mais uma vez, agradeço a todos que assistiram a live. Desculpa eu não consegui falar, porque a gente está conversando, a gente não consegue ver os comentários, né? Mas eu agradeço a todos os meus amigos que tiveram aqui também, que privilegiaram essa live. E, e eu espero que todos também possam ser transformados, assim como eu fui. Né? Um beijo grande para Temos todos algumas vocês.
perguntas? Temos perguntas? Gente, se alguém quiser, a gente tem mais um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tanto para mim quanto para a Dani, agora é a hora. Manda bala aí para a gente poder responder. Olha só, a Ana dizendo: eu sou tão medrosa que só vejo coisas sobre morte, não tenho mais sonhos. Olha só, Ana, é o que eu disse, né? O processo aí de você sempre vai ficar bom, sempre vai ficar boa naquilo que você faz com mais frequência. Sim. Sabe, uma pessoa que pratica um esporte, quanto mais ela pratica, melhor ela fica. Uma pessoa que cozinha, quanto mais ela cozinha, melhor ela fica. Uma pessoa que que começa a desenvolver sintomas de ansiedade, que vão gerar esses medos inexplicáveis, esses pensamentos que acabam te limitando, e começa a bater muito nesse martelo, acaba ficando bom nisso. O que você precisa? É o que a Dani acabou de contar. Precisa de um método que vai gerar uma mudança mental que não vai resolver o seu problema de imediato, mas tem um poder muito grande à medida que você aprende e pratica aquilo. Porque quanto mais você fizer, né, e aplicar essas técnicas que eu ensino, melhor nisso você vai ficar também. Esse é o fato da coisa, né? Quanto mais você faz um pão, esse pão melhor vai ficando à medida que você vai praticando e fazendo mais vezes. Né? Então, esses sentimentos que você está relatando agora são sentimentos de pessoas com um grau de ansiedade alto, né, que já está gerando alguns problemas que são revertidos para a parte física da vida mesmo, tá? O que você precisa para rebater isso? Virar o jogo, né? Virar o jogo e começar de novo, do zero e aumentando. E as suas próprias conquistas, como a Dani acabou de explicar aqui, mostrar para a gente, as suas próprias conquistas vão te incentivar, sabe? Vão fazer com que a tua mente queira mais vitórias, queira mais soluções. E aí vai te tornando uma pequena conquista, uma conquista maior, num processo melhor, uma resolução melhor, e isso vai melhorar a sua vida com total certeza, como eu estou te mostrando hoje aqui a Dani falando sobre isso. Sim, Faz eu posso sentido? fazer uma colocação rapidinho a respeito do que ela Sim, falou? claro, vai lá. Eu não vejo notícias mais, eu procuro não ver notícias de morte, nada disso. A gente sabe que existe, sabe? Só que eu acho que quanto mais a gente vai sintonizando nisso, é que eu falo, a gente tem as antenas, né? Quanto mais a gente vai sintonizando, aquilo vai mais introjetando na gente. Então, parece que não existe nada de bom, só existe isso. Entendeu? Não que isso não seja importante, a gente saber e se cuidar e tudo tal. Só que eu acho que a gente tem que começar a colocar o foco em outras coisas também, né? A gente saber, não, tá acontecendo isso, tal, realmente é complicado. Só que assim, eu vou te falar, eu vejo jornal, eu, por exemplo, só vejo jornal de manhã. Chega à noite, eu vou estudar, eu vou ver a tua live, vou estudar. Eu vou me alimentar de coisas boas. Eu vou me alimentar de coisas que me enriquecem como pessoa, como profissional, entendeu? Com tudo. Eu vou me alimentar daquilo que é bom, daquilo que depois eu vou pegar, vou E fazer minha meditação, vou dormir e vou me sentir bem. exatamente. E é nessa hora que é a melhor hora possível, porque se você começa a se meter num monte de problemas e ver o próprio jornal, né, com um monte de notícias ruins e tudo que está acontecendo, isso acaba ficando na tua cabeça, você vai dormir com Exatamente. aquilo tudo na cabeça e aí a bola de neve começa a girar, né? Então, na hora de Exatamente. dormir, algumas técnicas que eu ensino também são baseadas nisso para você mudar o foco na hora que ele não deve estar lá. E E a da isso faz, o respiração também, né? resultado Muito disso é boa. muito. Exato, exato. O resultado disso é muito eficiente, né? Não, sim, com certeza. Por isso que eu tô te falando. Eu procuro assim, eu vejo de manhã, porque eu acho que a gente tem que saber realmente o que está acontecendo. Mas chega de noite, eu venho, vai do trabalho, eu falo, não, eu vou estudar, eu vou. Aí chega às 8h20 a tua live, eu falei, vou assistir, sabe? Eu gosto, porque assim, eu acho que se a gente se alimenta de coisas boas, sabe, não sei, a gente vê as coisas de uma outra O maneira. resultado é igual comida, né? Quando a gente come comida saudável, a gente tem um corpo saudável. Quando a gente Sim, come comida, né, o junk food, quando a gente come comida não de boa qualidade, a gente vai é, ter problema aí de coração até engordar e tudo mais, né? O isso é reflexo verdade. é bem proporcional. É causa e Bom, era isso consequência. então. Dani, muito obrigado pela participação, Imagina, eu que pelo te agradeço, carinho, Rê. pela atenção. Temos mais perguntas? Não? Deu? Então é isso. Dani, brigadão mais uma vez Imagina, eu que te agradeço. pelo carinho de sempre e conte sempre comigo, viu?
Ai, obrigada, Rê, obrigada. E eu sou eternamente grata. Sempre vou falar isso, porque é verdade. Eu sou eternamente grata desde que eu te conheci a tudo que minha vida foi transformada. Você e a sua família, porque sua mãe, seu pai, seus irmãos que sempre me acolheram com muito carinho, né? Que Deus abençoe a todos grandemente, com muita luz e muita saúde. Manda um beijo pra mãe aí. Um Doce, beijão. doce O para teu ela. irmão também estava aqui, ó, Tá, falando, falando que é, te ama, falando que é uma super irmã. Tá tudo bem. Um é. beijão então para todos. Ele é um super Gente, um irmão beijão também, então. tamo junto. A gente se vê amanhã de novo, às 20 horas e 21 minutos, onde eu vou Sim, trazer mais casos para a gente poder conversar, responder perguntas e conversar sobre transformações. sim, Transformação de vida mesmo, de verdade, para melhor e para o bem, né? é isso aí. É isso aí, tamo junto. Um Um beijo beijo para grande todos. então. Só Fiquem superar com Deus. transforma, hein? Saúde, Amém. É sorte e isso aí. sucesso sempre.